Olá, vamos dar continuidade então para o meu projeto, Uma Jornada Interior? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o segredo das pessoas emocionalmente fortes. Para quem ainda não assistiu os vídeos anteriores, ainda não sabe do que se trata esse projeto, corre lá no canal e assiste desde o início. A minha ideia aqui é trazer uma contribuição sobre autoconhecimento, sobre autocuidado, buscando tornar a nossa vida um pouco mais leve, buscando uma transformação emocional real, uma mudança de vida e mais clareza mental. Para quem não me conhece, eu sou Carla Zinesi, sou instrutora de yoga e de meditação, sou acupunturista, trabalho com a medicina tradicional chinesa faz mais de 15 anos, sou hipnoterapeuta e eu estudo a consciência humana com o intuito então de auxiliar os meus pacientes e os meus alunos a trazer uma melhor qualidade de vida e expansão em diversas áreas. Então, falando hoje um pouquinho sobre o segredo das pessoas emocionalmente fortes, você conhece alguém que parece manter a calma mesmo quando tudo está dando errado? Alguém que passa por dificuldades, que passa por decepções, que passa por perdas, por mudanças e apesar de sentir tudo isso, porque não tem como não sentir, consegue seguir em frente. Talvez você olhe para essa pessoa e pense, eu não sou forte o bastante como ela, eu não conseguiria. Só que existe um segredo que poucas pessoas percebem. As pessoas emocionalmente fortes não são aquelas que não sofrem. Essas pessoas, elas sofrem, elas choram, elas sentem medo, elas ficam inseguras, né? E também tem dias que elas querem desistir. Isso é normal, né? Isso faz parte de ser humano. A diferença está em como elas se relacionam com aquilo que sentem. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu vou apresentar alguns comportamentos que podem ser desenvolvidos para fortalecer a sua inteligência emocional e para te ajudar a atravessar os desafios da vida com um pouquinho mais de consciência. Então fica comigo até o final, porque existe uma pergunta simples que você pode começar a fazer hoje e que pode mudar a maneira como você reage a situações difíceis. E eu vou passar essa pergunta lá na frente. Bom, então quais seriam esses comportamentos? O primeiro comportamento que a gente pode citar aqui é que essas pessoas elas não tentam não sentir. Né? Um dos maiores equívocos sobre força emocional é acreditar que a gente precisa controlar as nossas emoções o tempo todo. Eu não posso ficar triste, eu preciso ser forte, eu não posso demonstrar que eu estou sofrendo. Só que esconder essas emoções não é necessariamente uma força. Imagina que você coloca uma tampa sobre uma panela fervendo. E então a pressão ali vai continuar existindo. E com as emoções pode acontecer algo bem semelhante. Quando nós tentamos simplesmente parar, né, de sentir, ignorar aquilo que a gente está sentindo, a gente pode sim perder a oportunidade de compreender o que aquela emoção está sinalizando para a gente. Então, a pessoa emocionalmente forte, ela não pergunta como faço para nunca sentir isso. Ela se pergunta o que essa emoção está tentando me mostrar. A tristeza ela pode indicar uma perda, a raiva ela pode mostrar que um limite foi ultrapassado, né? O medo pode indicar que algo parece bem ameaçador. A ansiedade ela pode sinalizar preocupações ou excesso de demandas. Isso não significa que toda emoção esteja certa, que toda emoção esteja correta sobre aquilo que está acontecendo. Só que ela merece ser percebida, ela merece ser sentida. Então, quando uma emoção difícil aparecer, experimenta fazer uma pausa, respira e diz para si mesmo: eu estou sentindo isso. Só que assim, eu estou sentindo, mas eu tenho que entender que eu não sou isso.
E essa pequena diferença vai criando espaço entre você e a emoção. Um segundo comportamento dessas pessoas, elas não acreditam em todo o pensamento. Você já percebeu quantas coisas passam pela nossa cabeça o dia inteiro? E o quanto a gente para pensar em coisas que a gente deveria deixar para lá? Né? Por exemplo, ai, todo mundo é melhor que eu. Ah, eu não vou conseguir. A nada dá certo para mim. Eu sempre estrago tudo. Né? Só que aqui existe algo muito importante. Pensar algo não significa que aquilo seja verdade. Um pensamento é uma experiência mental. Então, esse pensamento ele pode ser observado. E essas pessoas emocionalmente fortes, elas aprendem a questionar os seus próprios pensamentos. Então, quando surge, eu não sou capaz, para e se pergunta, eu tenho evidências de que isso é verdade? Já consegui superar algo parecido antes? Existe uma outra maneira de eu interpretar essa situação? Então, isso não significa pensar positivamente o tempo todo. Significa pensar de maneira mais consciente. Trazer o consciente de forma mais positiva. Um terceiro comportamento. Essas pessoas, elas assumem a responsabilidade pelo que elas podem controlar. Então, existe uma pergunta que pode transformar completamente essa maneira como você enfrenta esses problemas. Então, por exemplo, o que está sob o meu controle agora, nesse momento? Você não controla a outra pessoa. Você não controla o que a outra pessoa pensa. Você não controla o passado, já foi. Você não controla as circunstâncias. Você não controla o comportamento das outras pessoas. Mas você pode controlar, em alguma medida, as suas escolhas, os seus limites e a maneira como você responde a tudo isso. Então, imagina, por exemplo, duas situações. Uma pessoa fica horas ali pensando, ai, por que ele fez isso comigo? Por que ela não me entende? Por que a vida é tão injusta? E a outra pessoa pergunta, diante disso, o que eu posso fazer agora? Com aquilo que aquela pessoa me fez, o que é que eu aprendi? Então, a segunda pessoa, ela recupera parte da própria autonomia nesse momento. E isso é força emocional. Então, não é controlar a sua vida, é reconhecer onde que a sua energia pode realmente fazer diferença naquele momento. Um quarto comportamento. Essas pessoas, geralmente, elas sabem dizer não. Você já disse sim quando você queria dizer não? Quantas vezes a gente faz isso? E talvez até por medo de decepcionar alguém, por medo de ser rejeitado, por culpa, ou simplesmente porque você queria agradar. As pessoas emocionalmente fortes, elas entendem que estabelecer limites não significa deixar de amar ou de respeitar alguém. Significa também respeitar a si mesmo. Então, você pode dizer, eu não posso fazer isso, isso não funciona para mim, eu preciso de um tempo para pensar a respeito, olha, eu prefiro não participar. Você não precisa apresentar uma justificativa, uma longa justificativa para cada limite. Às vezes, um não saudável é uma forma de dizer, eu também importo. Um quinto comportamento. Elas não transformam os erros em identidade. Então, existe uma diferença entre dizer, eu cometi um erro, e dizer, eu sou um erro. Né? A primeira frase, ela descreve um comportamento.
A segunda, ela transforma aquele comportamento em identidade. Então, as pessoas que são emocionalmente fortes, elas aprendem com os erros, né? É para isso que a gente erra. Então, elas podem olhar para aquela situação e se perguntar o que eu poderia ter feito diferente, o que nesse momento eu consegui aprender, o que essa experiência me ensinou e como eu posso melhorar, como que eu posso agir, o que eu posso fazer da próxima vez. Então isso transforma o erro em informação. Você não precisa gostar de tudo o que aconteceu no seu passado, mas você pode aprender com ele. Um sexto comportamento. Essas pessoas, elas não dependem da aprovação de todo mundo. Então uma das maiores prisões emocionais é viver tentando agradar a todos o tempo todo. Porque sempre vai ter alguém que não vai concordar com você. Como você também, muitas vezes, não concorda com um ou com o outro. Né? Então vai ter alguém que vai fazer uma crítica, vai ter alguém que não vai entender as suas escolhas. E se você depender dessa aprovação de todos para se sentir bem com você mesmo, você vai estar entregando o seu equilíbrio emocional para outras pessoas. Então, as pessoas emocionalmente fortes, elas escutam opiniões. Elas escutam, elas refletem, elas podem até mudar de ideia, mas elas não permitem que a opinião alheia determine o seu próprio valor. Já falei isso em outros vídeos, né? Aqui pode aparecer pessoas que não gostem do conteúdo, que não gostem da forma como eu falo, que não gostem da minha voz. Essa é a opinião do outro. Interessante ponto de vista, né? Então, essas pessoas emocionalmente equilibradas, elas conhecem os seus valores. E elas procuram viver de acordo com esses valores que elas criaram para elas mesmas. O sétimo comportamento, então elas aceitam que a vida tem fases, né? Então nem todos os dias são bons, né? A gente vai ter períodos de crescimento, a gente vai ter períodos de espera, nós temos períodos de perda, períodos de recomeço, né? Então às vezes a gente quer que tudo seja resolvido de imediato, mas a vida não funciona assim, né? A força emocional também é aprender a atravessar essas fases. Você pode estar passando por uma fase difícil sem estar vivendo uma vida inteira difícil. É só uma fase. Uma fase não define toda a sua história. Talvez você até esteja cansado, talvez até você esteja um pouco confuso durante essa fase. Talvez você não sabe qual vai ser o próximo passo. E está tudo bem, né? Muitas vezes a gente não precisa ter todas as respostas. Não precisamos de todas as respostas hoje e agora, né? Então, vamos viver o momento. Não esperar, não pensar, não ficar pensando no futuro. O oitavo comportamento. Essas pessoas, elas criam espaço antes mesmo de reagir. Então, imagina você receber uma mensagem que te deixa com raiva. Qual seria a sua reação automática? Né, de responder ali imediatamente. Só que existe outra possibilidade. Como eu já disse outras vezes, respira, traz a consciência naquele momento, espera, e só então você vai responder. Esse pequeno intervalo, ele pode mudar completamente o resultado. Uma técnica bem simples é parar, respirar, observar, escolher, né? Nem sempre a gente pode escolher aquilo que a gente sente, mas a gente pode aprender a criar um espaço antes de agir. Já falei sobre isso em outros vídeos. E esse espaço, ele é extremamente poderoso. Lembre-se sempre de pausar. Um nono comportamento. Essas pessoas
elas cuidam do corpo, né? Então a gente não pode falar sobre equilíbrio emocional ignorando o nosso corpo. Então é sono, é alimentação, é o movimento, é respiração, é descanso, momentos de pausa que já falamos em outros vídeos. Então tudo isso participa da nossa experiência emocional, né? A gente não é um corpo somente, tem muita coisa ali envolvida. Então quando a gente está cansado, quando nós estamos exaustos, a gente tende a ter menos recurso para lidar com as situações difíceis, né? Então, naquela exaustão total, a primeira coisa que a gente faz é responder, né? Então, por isso que se cuidar não é um luxo, então é parte dessa construção do equilíbrio. E às vezes, antes de tentar resolver mais um problema, você precisa simplesmente descansar, fazer uma caminhada, tomar uma água, deitar um pouco, é, abrir uma janela, olhar lá para fora e andar na rua, se dê esse tempo para descansar. O 10º comportamento. Essas pessoas, geralmente, elas sabem pedir ajuda, né? Talvez esse seja um dos maiores sinais de força emocional, pedir ajuda. Existe uma ideia muito equivocada de que uma pessoa forte, ela precisa resolver tudo sozinha. Não precisa. Todos nós temos limites. Então, conversar com alguém de confiança pode ajudar bastante. Buscar uma orientação profissional também ajuda bastante, né? Reconhecer que você precisa de apoio não significa diminuir a sua força. Você pode demonstrar consciência. E se esse sofrimento ele estiver muito intenso, está muito persistente, ou está interferindo na sua vida, procure um profissional de saúde mental. Essa é uma atitude importante de cuidado com você mesmo. E qual seria o verdadeiro segredo? Depois de tudo isso, talvez você esteja esperando que eu revele um grande segredo, mas ele é mais simples do que pode parecer. As pessoas emocionalmente fortes, elas não tentam controlar tudo. Elas aprendem a controlar aquilo que realmente está ao alcance delas. Então, as escolhas que elas fazem, os limites que elas impõem, as respostas no momento de raiva, os seus hábitos diários e a maneira como elas cuidam de si próprias. Elas entendem que força não é ausência de vulnerabilidade. Força é conseguir permanecer conectado com você mesmo enquanto você atravessa os momentos difíceis. Traga essa atenção para você. E eu trago aqui para vocês um exercício prático, né? Vou propor um exercício muito simples. Pega papel e caneta, o nosso caderninho, e responda a 3 perguntas. A primeira pergunta: qual situação atualmente mais desafia o meu equilíbrio emocional? E escreva com sinceridade. Tenta observar essa resposta, para que você deixe que a solução venha. Uma segunda pergunta: o que nessa situação que eu estou vivendo agora está sob o meu controle? O que eu posso controlar? Se eu não posso controlar, deixa aí. Então, lista tudo aquilo que depende de você. Uma terceira pergunta: como que eu gostaria de responder a essa situação? Então, não pensa numa resposta perfeita, pensa numa resposta mais consciente. E agora escolhe uma pequena atitude que você pode tomar hoje. Pode ser estabelecer um limite, pode ser conversar com alguém, pode ser descansar, pode ser pedir ajuda.
ou simplesmente parar de alimentar um pensamento que está consumindo a sua energia. Troque o pensamento, limpe a sua mente, respira, tenta meditar. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que você precisava ser forte o tempo todo. Mas você não precisa. Você pode chorar, você pode pedir ajuda, você pode ter medo, você pode ter dúvidas. E ainda assim você consegue ser uma pessoa emocionalmente forte. Porque força emocional não significa nunca cair. Significa aprender a se levantar sem se abandonar. Sem abandonar a si próprio. Então, da próxima vez que uma situação difícil aparecer, faz uma pausa e se pergunta: o que é que está sob o meu controle agora? Talvez essa pergunta não resolva tudo naquele momento, mas ela pode devolver a você algo muito importante, que é a possibilidade de escolher como é que você vai seguir. E se essa mensagem fez sentido para você, escreve aqui nos comentários: eu escolho cuidar da minha força emocional. Se você conhece alguém que está atravessando um momento difícil, compartilhe esse vídeo. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos sobre autoconhecimento, mindfulness, inteligência emocional e transformação pessoal. E lembre-se, você não precisa ser forte o tempo todo. Você precisa simplesmente aprender a não abandonar a si próprio nos momentos que você mais precisa de você. Até o próximo vídeo.